Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. É com muita alegria que nós damos continuidade a esse tempo de graça, né? Que esse mês dedicado às vocações, em especial às famílias, né? E quanto as famílias estão passando por tribulação, né? Quero já me apresentar, meu nome é Francisco, é minha esposa Norma, estou na caminhada já há 15 anos, e pela graça de Deus, nesse tempo, participo do grupo de oração Vinda Divina Luz, da comunidade Santa de Virgem, na paróquia São Guido Maria Conforto, lá no Jardim Nova América. E já estive como coordenador do grupo por 2 períodos, o segundo período por 3 anos, o primeiro por 2 anos, e atualmente participo do Ministério de Pregação, e no tempo também nós somos chamados para fazer parte do Ministério das Famílias da Forania Nossa Senhora do Patrocínio, que é Montemor e Hortolândia. E quando nós fomos convidados pelo Paulo, né? Falei, Paulo, a única experiência que eu tenho de família, de ministério, é o meu tempo de casamento, né? Nossa vivência em casal, porque nós nunca participamos desse ministério. E devido à pandemia, nós ficamos muito tempo sem poder fazer nenhuma atividade nas famílias, mas nós estamos fazendo agora visitas, estamos aqui hoje também levando essa palavra para vocês. E, pela graça de Deus, nós somos casados há 31 anos, fizemos em julho 31 anos, dia 6 de julho. Mais 2 anos de namoro, estamos há 33 anos juntos. Temos 2 filhas maravilhosas. A minha mais velha tem 30 anos, está grávida. E logo, logo nós teremos a segundo neto, né, que será Ana Laura, que pode nascer até hoje, né, que ela está com 9 meses já, e temos a nossa filha Thalita, que tem 25 anos, já temos o neto Bernardo, de 4 anos, que é uma bênção de Deus, né? Ele foi o menino que nós não tivemos, né? Porque a Regiane nasceu primeiro, 5 anos depois nasceu a Thalita, e ela falou para mim, pô, você queria um menino, né? Não, mas veio com saúde, pela graça de Deus, que seja a graça de Deus. Então hoje, o meu menino é ele, né? Porque a gente fala que ser avô é pai 2 vezes, então eu estou curtindo o meu menino que eu não tive como filho, mas tenho como neto, né? Então a gente tem que agradecer a Deus pelas nossas famílias. E esse é o tempo, né? O tempo da graça para as famílias, é um mês dedicado às famílias, né? Boa noite a todos. Como ele já falou, né? Meu nome é Norma. E participo da comunidade Santa de Virgem, Nova América. Sou coordenadora do grupo de oração Vinde ao Divina Luz. Peguei antes da pandemia, e veio a pandemia e bastante servo se afastou, e eu continuo lá, né? Caminhando e vencendo. Eu sempre falo, caminhando e vencendo. E estou na renovação carismática, acho que há quase 30 anos já. Mas agora esse tempo é que eu estou assim, me fortalecendo mais na palavra, né? Porque antes eu só participava dos grupos, né? Eu falo que a comunidade Jesus Te Ama é minha comunidade mãe. Porque foi lá que eu comecei mesmo a ir no grupo de oração. Foi lá que eu enfrentei, passei por muitas dificuldades de vida, e lá que eu também era o meu consolo, né? A comunidade Jesus Te Ama era o meu consolo. E, inclusive, quando eu conheci ele, né? Eu era solteira, eu praticamente andava só, né? Porque eu era solteira e eu não morava com minha família. Mas aí, quando eu conheci ele, aí eu comecei a convidar ele para ir comigo, né? Assim que logo nós conhecemos, nós namoramos e casamos, aí ele começou a participar também. E foi muito bom até hoje, ele está mais forte que eu. Inclusive é ele que fica me arrastando, né? Assim, eu vou, né, na igreja, tudo, mas de vez em quando ele fica me dando uns puxãozinhos de orelha, né? E eu agradeço a Deus por isso. Agora nós vamos ler a palavra, né, que foi passada para nós. É Colossenses 3, versículo de 18 a 25.
Conselhos para a vida em família e na sociedade. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais com aspereza. Filhos, obedecei em todos os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixais de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo visto, como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi Cristo, Senhor. Quem cometer injustiça, pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Então, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Essa palavra vem falando, essa palavra submissas, né? Não que as mulheres têm que ser escravas dos maridos, ou vice-versa, né? E também as mulheres os maridos não têm que ficar humilhando as suas esposas, ou fazendo delas escravas, porque achando que elas têm que ser submissas e fazer o que vossos maridos querem. Não, não é assim, né? Eu acho assim, que tem que ser respeito, né? Ter respeito pela sua esposa, ter momentos de conversar, se unir, comunicar, diálogo, que tudo isso vai melhorar a convivência do casal. Porque muitas das vezes os maridos ou mulheres ou casal começam a trazer os problemas do trabalho e de outros lugares, né, para dentro de casa, e aí é onde que começa as confusão e um não entende o outro. Filhos, aí é onde fala aqui, maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais com asperezas. Então, nesse ponto aí, né, é onde os maridos não podem ficar maltratando suas esposas dentro de casa, como se elas fossem qualquer uma pessoa, né? Filhos, obedecei os vossos pais. Filhos precisam ser obedientes aos vossos pais, para que eles sejam felizes, né? Filhos têm que obedecer os pais para que sejam felizes, e isso é escrito na palavra para que... Ai, gente, estou ficando nervosa. Mas os filhos que obedecem os pais, eles terão suas vidas longas, né? Eles são felizes eternamente. Pais, deixais de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados. Eu digo assim, dou testemunho das minhas filhas, né? Eu nunca, assim, ficava maltratando elas, ou então, se elas fizessem qualquer coisa assim, que não fosse do meu agrado diante das pessoas, eu não ficava assim, chegava perto delas e ia maltratar elas. Eu sempre deixava, quando eu chegava em casa, aí eu ia
conversar com elas. Não é assim que faz, não é assim que tem que ser. Eu nunca fiquei chamando a atenção delas na frente das pessoas, porque eu acho que isso é muito desagradável. Eu vejo pessoas por aí, pais, mães, chamando a atenção dos filhos nos lugares, né, onde tem muita gente, e as crianças, e eles ficam retraídos, e isso é ruim para eles. E para os pais também, porque eles se sentem envergonhados, eles se sentem irritados. Então, eu acho que não é um momento de ficar chamando a atenção dos filhos diante das pessoas, porque eles se sentem envergonhados por causa disso. E maridos, amai a vossas esposas, como Jesus amou a sua igreja e se deu por ela, né? Então, é isso aí, gente. Bem, eu tenho aqui um pequeno resumo. Eu vou ler alguns trechos, só para a gente completar um pouco da palavra. Que, claro, se a gente fosse fazer uma palestra realmente para a família, seria uma coisa bem mais longa do que um tempo do grupo de oração, né? Mas algumas coisas que vai ser falado aqui, é umas coisas que vai nos ajudar um pouco, né, na vivência da vida, né? Porque, de forma alguma, nós somos exemplo, né? Eu acho que o casal exemplo aqui é a Sagrada Família, né? Jesus e Maria, né? Mas que a gente possa, e José, mas a Sagrada Família, ela nos inspira, a Sagrada Família, ela nos traz a vivência de o que Deus queria realmente na Terra, né? Aqui no texto diz: a vida em família geralmente é cercada por muitas expectativas. Quando os noivos entram no casamento, carrega consigo muitos sonhos em torno da construção de uma família estável, feliz, bem-sucedida, com os filhos saudáveis, obedientes, etc. Entretanto, há em muitos casais que nos primeiros meses ou anos de casamento deixam todos esses planos ir de água abaixo, né? Sonhos, expectativas, e chegam à conclusão que a família que idealizaram, que começaram a construir, não passa de um castelo de areia. Há muitos casais que concentram todas as suas esperanças de sua família alegre, realizada, os filhos que estão crescendo, mas com o passar do tempo, esses acabam lhe trazendo grandes desgostos e desafios e preocupações. Aí a palavra de Deus nos diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, então trabalham os que as edificam. E a gente lembrando aquela palavra de Mateus 7, que diz que nós temos que construir a casa sobre a rocha. Se nós construirmos a casa sobre igual aquele homem negligente que construiu sobre a areia, virão os ventos e virão as chuvas e derrubarão. Que a gente faz essa expectativa, mas que a gente possa ter realmente uma vivência em Deus, uma vivência na igreja, para que Deus possa realmente nos dar esse alicerce verdadeiro, que é o alicerce da família em nossas casas que nós precisamos, né? E aqui ele diz: desde a instituição da família na terra, desde Adão e Eva, até hoje a família enfrenta problemas. Se por um lado a família é lugar onde tem segurança, provisões, cuidados mútuos, por outro lado também é o lugar onde surgem conflitos, aborrecimentos e incompreensões. Marido e mulher, com individualidades e indiferenças de formação, filhos com idades e temperamentos diversificados, personalidades diferentes, obrigadas sob o mesmo teto, acarretam muitas vezes as dificuldades em se manter um relacionamento familiar tranquilo, saudável e estável. Então a gente vê que é difícil. Um filho de uma idade, outro filho de outro, temperamentos diferentes, muitas vezes não tem a compreensão do marido, não tem a compreensão da mulher, os dois têm que estar unidos, né? Os dois têm que ter um entendimento, os dois têm que se respeitar, e os dois têm que mostrar aos filhos que eles são a família, que eles formam uma família e pode ser realmente chegar a enfrentar todos os problemas, né? Diante da preocupação, da preocupante na situação da família moderna, o que deve ser feito? Será que a família é o mesmo uma instituição ultrapassada e fracassada? Será que os outros modelos de família devem ser buscados ou tolerados? Essas três perguntas, a gente vai ver umas lições práticas.
Essa lição prática nós vamos vamos encontrar onde? A Bíblia não é somente um manual da vida familiar, que traz regras, leis para a vida em família. A Bíblia apresenta, sim, que visam orientar, estruturar para fazer a vida em família uma agradável e compreensora, edificante experiência, assegurando a estabilidade. Então a gente vê a importância de realmente nós podemos estudar a palavra de Deus, né? Quantas coisas que nós temos, palavras que nós temos que falam da família, que nos ajuda realmente a edificar a nossa família sobre a rocha, né? Essa estabilidade familiar repousada no princípio da autoridade. Primeiro, a autoridade divina. Como convém o Senhor, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Lá no versículo 18 diz: quem pensa que a maior autoridade dentro da família é a mulher ou o marido, está equivocado. Marido e mulher e seus filhos estão sob a autoridade do instituidor e preservador da família, que é Deus. Fazê-lo grato diante do Senhor quando alguém desonra a sua família, está ofendendo diretamente a Deus e negando a fé. Essa é a palavra de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aí nós vimos a autoridade divina, a autoridade patriarcal. Esposas, sede submissas aos próprios maridos. Isso aí está na palavra que nós acabamos de ler em Colossenses, versículo 18. Esse texto bíblico foi produzido em uma espécie de lugar, em um contexto cultural em que a estrutura social aceitava a era patriarcal, onde o pai era visto como chefe e autoridade máxima. A autoridade patriarcal não dá ao marido o direito de ser arrogante, violento, dominador. Alerta José Coblin. Sendo chefe da casa, o marido sofre a tentação de impor o seu humor a todos os membros da família. Tem que reprimir este mau humor e tratar a mulher com delicadeza. Espera-se da esposa não a subordinação, ou estar sob ordens, e sim a submissão, missão dentro do lar, abaixo do marido, com auxiliadora idônea. Isso está em Gênesis 2:18. E Paulo questiona, nem justifica em nome do Evangelho. Esta regra de tradição social familiar apenas diz que é conveniente que, assim que seja, não por acaso do marido em si, mas por causa do Senhor. Então nós vimos aqui que essa autoridade patriarcal, como diz lá na palavra no versículo 18, mulheres sejam submissas aos homens, não que a mulher ela seja um capacho, né? Hoje nós vemos nesse tempo de pandemia, quantos problemas de famílias, quantos problemas de matrimônios, né? Quantas famílias se desfizeram nesse tempo de pandemia, né? Muitas vezes não seja pelo fato de os dois ficar em casa, né? Talvez o casamento já estava mesmo com dificuldades, e veio a pandemia e os dois ficaram em casa e aconteceu tudo isso. Quantas famílias estruturadas nesse tempo, né? Então nós temos que ver, como a palavra diz, que nós temos que edificar nossa família na palavra de Deus. A palavra ela nos estrutura, a palavra ela nos dá força. Eu dou testemunho para vocês da minha conversão, que foi há 15 anos atrás. Nós tínhamos muitas dificuldades, né? Muita dificuldade, mas pela graça de Deus, eu encontrei realmente, o meu encontro pessoal com o Senhor foi na renovação carismática. Como ela falou, nós começamos a participar do grupo de oração lá do Jesus Te Ama, mas eu participando de grupo mesmo foi para 15 anos. E assim como na palavra de João, lá onde Bartimeu está à beira do caminho gritando para o Senhor, eu gritei bem alto: Senhor, filho de Davi, cura-me, liberta-me, que eu não estava aguentando mais aquela situação. Tanto altos e baixos na vida, tantas dificuldades, trabalhos que eu arrumava, não conseguia um emprego realmente firme para poder sustentar minha família, sabe, trabalhava num tempo no outro, num lugar no outro, mas Deus me deu a graça.
eu encontrei um emprego estável, e eu falei: Senhor, já que Tu me deste essa graça na minha vida, eu quero dedicar mais, se eu tenho 40 anos hoje, eu quero dedicar mais 40 anos servindo, 40 anos servindo a Tua igreja. Porque Ele foi fiel a mim. No momento de tribulação, assim como Bartimeu, Ele me atendeu. E eu falei: por que não retribuir mais 40 anos? Eu digo que eu quero ver 80, né? Se eu passar de 80 tá bom, mas... Porque nós sabemos pedir, né? Pedir, Deus dá para nós, e nós nunca retribuímos a Ele, né? E esse tempo meu de 15 anos de renovação carismática, com todo esse tempo que estou aqui, estou sempre aprendendo, né? Já fiz várias formações de pregador, já fiz formação de muitas outras coisas na renovação, e sou como servo, estou servindo, estou aqui. Nós estamos aqui hoje num grupo de oração, mas eu não me vejo na igreja católica fora da renovação carismática, fora de um grupo de oração. Claro, nada substitui a Santa Eucaristia, a Santa Missa, onde está presente o corpo e sangue de Cristo. Mas o grupo de oração foi o meu alicerce, foi minha rocha segura. E é através desse grupo de oração que eu comecei a rezar o terço. Quantas famílias precisam rezar o terço em família? Porque família que reza unida permanece. Vocês sabem. Quantas famílias não precisam de oração? Nós vimos na aparição lá de Fátima, lá Nossa Senhora falou para os pastorinhos, todas as aparições da Nossa Senhora, ela falou: rezem, rezem pelas famílias. E quantas perseguições, quantas tribulações as famílias não estão passando. Se naquele tempo das aparições aconteceu isso, agora não está sendo diferente. O inimigo ataca, ele bate na porta todos os instantes para destruir a família, porque a família é os olhos da menina dele, que ele quer destruir, porque ele destruiu a família e destruir Deus, mas ele não vai conseguir de forma alguma. Se nunca destruiu, nunca destruiu, nunca. Por quê? Nós temos que nos apegar realmente à Santa Virgem Maria, através da oração do Santo Texto, através da oração do Rosário. E assim como Santa Mônica, que rezou 30 anos, Santo Agostinho, ela conseguiu ver a conversão dele, ele ser batizado na igreja católica, ser ordenado padre, bispo, hoje é um doutor da igreja. E você que é mãe, você que é pai, você tem que rezar para os seus filhos. Você não pode desistir dos seus filhos de forma alguma. Não importa o que eles estiverem fazendo, não importa o tempo, dobre os seus joelhos e acredite em oração. Acredite na conversão deles. Porque o inimigo está à porta, está batendo, está aí todo instante. Nós temos que vigiar e orar. E aqui a palavra de Deus hoje nos fala bem claro, né? Que só o poder da oração pode destruir as forças do mal em nossas vidas. Continuando aqui o texto um pouquinho, fala sobre a autoridade paternal e maternal. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais. Isso fala no versículo 20 de Colossenses. Ainda dentro do princípio da autoridade, o texto mostra com muita clareza a importância da autoridade dos pais, através da exortação direta dos filhos. Exortação também repetida na carta aos Efésios 6, versículo 1 ao 3. Inspira-se no 5º mandamento. Em muitas famílias, os filhos obedecem mais ao pai do que à mãe. Mas não é correto que seja assim. Tanto o pai quanto a mãe precisam exercer autoridade sobre seus filhos. Então a gente vê, muitas vezes, a autoridade do pai sendo quebrada, porque o filho pede para o pai não faz, a mãe vai lá e faz, né? Então a gente tem que ter uma certa coerência na hora de ter autoridade sobre nossos filhos, porque ele pega o ponto fraco, né? Se o pai não dá, a mãe dá, e assim vice-versa, né? E os filhos têm que obedecer. É a palavra de Deus que fala. Nós temos que ser obedientes a Deus, obedientes a nossos pais, e dar exemplo aos nossos filhos para que eles possam realmente nos obedecer. Não adianta nada a gente exigir uma coisa dos nossos filhos e nós fazemos totalmente o contrário, né? Por isso nós temos que ter uma vivência em Deus, vivência na igreja. Eu digo a vocês,
Eu tenho 15 anos de conversão verdadeira, né? Porque fui batizado, era batizado, não participava de missa, não participava da igreja, mas queria eu ter me convertido um pouco antes, mas tudo no tempo de Deus. Eu digo a vocês, nesses 15 anos, se eu fosse contar as graças e as bênçãos em nossas vidas, a gente ficaria aqui o resto da noite. Isso demonstra o poder da oração, o poder de nós rezarmos juntos, né? A oração do terço, o poder de nós estarmos na igreja, comungando aos domingos, o poder de nós sermos fiéis à Santa Missa, fiéis aos seus mandamentos, e fiéis aos seus sacramentos, que depois venham os frutos de Deus nas nossas vidas, né? E foi através da palavra de João 15:16 que ele me fez realmente me encontrar com Ele. É a minha palavra de conversão que diz que não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu e quer que eu dê frutos. E eu faço o maior sacrifício, o maior esforço nesse tempo todo de conversão, que eu realmente possa dar frutos. Eu creio que estou no caminho, né? Já estou aprendendo, na humildade, na simplicidade, a gente tem que realmente ser humilde e aceitar as correções de Deus em nossas vidas. Mas estou aprendendo e Deus está me formando, Deus me está capacitando. É tanto que a bênção de Deus nós estamos aí. Graças a Deus, já com nossas filhas, cada uma casada, cada uma com seu marido, cada uma com sua família. Os netos, a minha netinha já chegando, né? Chegando o segundo neto, que é a Ana Laura. Qualquer momento, até o dia 15, no máximo, ela está chegando. Pode chegar até hoje, né? Ela fez 9 meses. De repente, a gente pode receber uma mensagem aí que ela está chegando e minha filha está no hospital. Mas é uma alegria para nós, né? Se os pais estão ansiosos, imagina nós que somos avós, né? Então é a bênção de Deus, os filhos é a bênção de Deus em nossas vidas. Nós não podemos de forma alguma, em momento algum, nós podemos repudiar nossos filhos, de forma alguma. Por maior dificuldade de trabalho que eles derem, a gente tem que confiar, colocar em nossas orações todos os dias, rezar o Santo Terço, entregar a eles nas mãos de nossa Santa Virgem Maria, para que ela possa nos dar força, que ela possa orientar o caminho desses filhos, porque os tempos são difíceis, os tempos não são fáceis. Mas só a nossa perseverança da igreja, a nossa caminhada em Deus que pode nos fortalecer. Que a gente possa, através desses encontros, desse grupo de oração das famílias, procurar viver mais. A palavra de Deus tem tantas palavras que falam sobre a família, que se eu fosse citar os textos que diz aqui na palavra, são vários. Mas aqui, como eu comecei a falar no começo do texto, que o manual das famílias é a Santa Bíblia. Esse é o manual que nos ensina, é o manual que nos educa, é o manual que nos fortalece para que nós possamos construir nossa casa realmente sobre a rocha e nossa casa possa ser firme. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou pedir, o irmão vai cantar uma música, mas antes dele cantar a música, eu vou pegar só o trecho aqui da palavra. Para que a gente possa cantar a música e ao mesmo tempo estar em oração. Porque o tema da nossa pregação de hoje é orai pelas famílias, proteja a sua família e reze por ela, né? E essa canção diz: pedra atirada, palavras ditas sem amor, não voltam sem lhe causar dor. Ame todos os seus, leve-os ao altar de Deus, e creia em Deus, já os acolheu. Tua família te ama e te espera. Proteja sua família, meu irmão, reze por ela. Vamos viver a família, o céu aqui na terra. Entre lágrimas e a sua dor, neste momento, mas na mão do teu Senhor, dificuldades vêm, mas elas também vão, pois Deus ouve a tua oração. Então vamos ficar de pé, vamos cantar e rezar junto com o ministério, que a gente possa realmente rezar pelas famílias, e através dessa oração, dessa canção, nós possamos fazer dela nossa oração nessa noite de hoje e rezar mais pelas nossas famílias.
máscara tirada, palavras ditas sem amor não voltam, sempre causa dor. Ame todos os seus, leve ao altar de Deus e creia que Jesus já te acolheu. Tua família te ama e te espera. Proteja tua família, meu irmão, reze por ela. Vamos viver família do céu aqui na terra. Tua família te ama e te espera. Proteja sua família, meu irmão, reze por ela. Vamos viver família do céu aqui na terra. Cante mais uma vez esse refrão. Tua família te ama e te espera. proteja sua família, meu irmão, reze por ela. Vamos viver família do céu aqui na terra. Tua família te ama e te espera. Proteja sua família, meu irmão, reze por ela. Vamos viver família do céu aqui.